Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Estamos no lugar certo. Viemos adorar ao nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16. Leremos a partir do verso de número 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus dizendo: Mas vós, continuou ele, quem dizei ser o Filho do Homem? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és do Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja diz amém. Só quem pode se assenta trocando glória por vitória nessa noite. Queridos irmãos, vemos nesse episódio, no capítulo 13, irmão Alain, do livro de Mateus, Jesus está vivendo o momento da sua popularidade. Já se passou a segunda grande multiplicação de pães e peixes, na qual o nome do Senhor Jesus foi glorificado, porque um grande milagre ocorreu, e Jesus ficou muito popular naqueles dias. Jesus ficou, tamanha era a fama de Jesus naqueles dias, a ponto de várias pessoas terem opiniões acerca dele. Quem será que é esse profeta de Nazaré? Quem será este homem que surgiu, fazendo milagres, pregando a boa nova da salvação? Quem será ele? E agora todos querem saber quem é Jesus, e muitos deduzem: não, eu acredito que ele é João Batista que ressuscitou e voltou. Outros acreditam: não, eu acredito que ele é Elias, porque Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo e não mais foi visto. Acredito que ele é Elias que volta. E outros dizem: não, eu já acredito que é Jeremias, porque ele não se importava com nada daquilo que falavam contra ele, e ele pregava a boa nova também da salvação, ele pregava a palavra de Deus. E agora cada um tinha: eu já acredito que ele é outro profeta, e outro, e cada um tinha uma opinião acerca dele. E Jesus, quando chega nas partes de Cesareia de Filipe, ele diz para os seus discípulos, chama eles assim, diz: O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão dizer para ele: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas. E, meus queridos irmãos, aplicando para nós, nesta noite, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: onde você está? Na região onde você estuda, onde você trabalha, no seu convívio social, o que as pessoas têm dito acerca de Jesus? Onde você mais convive? Aqui na igreja, muito bem, a gente só fala de Jesus mesmo porque a gente acredita que é o melhor assunto que tem para falar, e não é porque não tem nada melhor, é porque ele é o único assunto a ser tratado aqui, porque a gente crê que só ele é digno de honra, glória e louvor, e ponto final. Mas porque nós também fomos alcançados pela salvação que só há através de Cristo Jesus, amém. Mas e lá no seu convívio social, o que as pessoas têm dito acerca de Jesus? O que você tem ouvido acerca de Jesus? Ou lá não fala de Jesus? Se o nome de Jesus não é citado lá, alguma coisa está errada. Porque onde a gente está, pastor, o nome de Cristo tem que ser citado. Porque onde a gente vai na vida secular, na maioria das vezes, tem muito ímpio. E onde tem muito ímpio, a gente tem que falar de Jesus para aguçar aqueles que vão ouvir, porque o ímpio, ele tem opiniões distintas acerca de Cristo.
E quando você fala de Cristo, meus queridos irmãos, a gente ouve as coisas mais bárbaras que você pode imaginar. Quando você fala de Cristo, uns vão dizer que ele era apenas um profeta, outros acreditam que ele é Deus, mas que ele sozinho não consegue dar conta do recado, que a mãe dele tem que ajudar. Outros dizem coisas tais, outros dizem que ele não é nada, que é um falso profeta, e vão dizer muitas coisas, e a gente precisa saber o que estão falando acerca de Jesus. Para quê? A gente, com a palavra da verdade que temos, inserir a palavra da verdade, e o Espírito Santo vem e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e esses convictos se converter do seu caminho mau e vir para a casa do Senhor. Essa é a nossa função como igreja. Então, a primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: o que as pessoas estão dizendo acerca de Jesus onde você está? Segundo ponto aqui, que é muito interessante, porque eu gosto da pregação expositiva, que o próprio texto vai nos dando o que pregar. Não precisa inventar, não precisa criar nada. A própria palavra vai nos trazendo, olha. E aí eles responderam para Jesus, e Jesus vai dizer para eles assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Primeiro é o que é que os outros estavam falando de Jesus, agora é o que é que nós estamos dizendo de Jesus. Quem é Jesus para você? Ele está te perguntando nessa noite: o que eu represento para você? Qual é a minha representação na sua vida? Você acha que eu consigo resolver os seus problemas ou não? Você acha que somente eu, como Senhor e Salvador da sua vida, sou suficiente? Ou precisa de mais alguém? Você acha que o meu poder ele é limitado ou ele é ilimitado? Qual o tamanho de Deus para você aqui nessa noite? Acho até interessante que isso me faz lembrar uma história talvez conhecida da igreja, que um garoto pergunta para o seu pai e diz: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, meio sem saber com aquela pergunta o que ele iria responder para o seu filho, ele vê um avião passando longe, e ele pergunta para o filho: qual é o tamanho daquele avião? E ele falou: nossa pai, muito pequeno, está muito longe. E ele pega o seu filho, leva ele até um aeroporto, e lá tem diversos aviões, e ele diz: qual é o tamanho desses aviões aqui? Ele diz: nossa pai, eles são muito grandes esses aviões. E o pai diz: filho, o tamanho de Deus na nossa vida depende da distância na qual nós estamos dele. E isso se aplica a nós nessa noite, porque quando a gente decide viver milagres, meus irmãos, a gente se aproxima de Deus, e quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver a grandeza do nosso Deus operando na nossa vida. Então, se você adentrou aqui nessa noite pensando que Deus é pequeno, que Ele não consegue resolver o seu problema, eu quero te dizer: se aproxima dEle, que você vai ver o tamanho desse Deus e o tamanho do milagre que Ele tem para realizar na sua vida. É mais simples do que parece. A gente é que complica as coisas. Quer ver o quão grande é Deus? Se aproxima dEle. Tenha intimidade com Ele. Se relacione com Ele, que você verá o tamanho desse Deus. Mas seguindo, irmãos, quando ele faz essa pergunta, o Espírito Santo toma a boca de Pedro e ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele faz esta declaração ou esta afirmação, Jesus vai dizer assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque quando ele diz tu és o Cristo, Filho de Deus, ele está dizendo: tu és o profeta de Israel, prometido que haveria de vir. Ele vai dizer: tu és o escolhido, que o próprio Deus disse que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele diz tu és o Cristo, ele diz tu és o Messias, o Salvador do mundo. Quando ele diz tu és o Cristo, ele diz tu és o esperado das nações. Quando ele diz tu és o Cristo, ele diz assim: nós estamos te esperando, faz um tempão, porque nós estamos vivendo sobre o jugo de Roma há muito tempo, e há muito tempo nós estamos te esperando. E ele vai dizer assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
que não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando ele diz bem-aventurado és tu, essa palavra bem-aventurado significa imensamente feliz. É você. Porque o meu Pai te revelou quem sou eu. Então isso me faz enxergar que nós somos imensamente felizes, porque um dia o Espírito Santo de Deus revelou Cristo em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus revelou a pessoa bendita de Jesus Cristo sobre cada um de nós que aqui estamos nessa noite para adorar e bendizer ao nome dEle. Então por isso você é imensamente feliz nessa noite. Porque a felicidade do homem está no encontro que ele tem com Cristo. Porque só em Cristo há felicidade. É uma pena não termos mais tempo para falar sobre isso aqui, irmãos, porque é um assunto muito bom de se tratar. Esse texto. Mas vamos seguir porque o tempo não nos espera. E quando ele diz isso, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele vai dizer no versículo de número 18, ele diz: porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele diz eu te digo que tu és Pedro, a palavra original grega que está escrito aqui, Pedro, significa Petros. Petros significa um pequeno fragmento de rocha, uma pedrinha simples. Mas quando ele diz assim, eu te digo que tu és Pedro, ele está dizendo, eu digo para você que você é simplesmente um pedacinho de rocha, uma pedrinha, um pequeno fragmento de rocha. Mas ele vai continuar e vai dizer assim, mas sobre esta pedra, e a palavra pedra já não é mais Petros. A palavra pedra, lá no original grego, ela é Petra. E Petra quer dizer uma grande rocha. E então ele está dizendo assim, eu digo para você que você é só uma pedrinha, um pequeno fragmento de rocha, mas sobre a rocha principal da esquina verdadeira, que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a rocha é Jesus, a rocha principal é Cristo, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que nós aceitamos nessa noite e sabemos, Senhor, o Senhor é a nossa pedra fundamental, na qual a igreja dele foi edificada. E quando ele diz isso, ele vai seguir e vai dizer assim, ó, e eu edificarei. Ele está falando, se é um fragmentinho de rocha, sobre esta pedra fundamental que sou eu edificarei. Então a igreja de quem? Foi edificada por quem? Por Cristo. E ele vai dizer assim, eu edificarei a minha igreja. Então ele diz que a igreja é dele. E a gente olha muitas vezes a bagunça no mundo, e a gente pensa que as coisas estão fora de controle. A gente olha muitas vezes corrupção entrando dentro da igreja, o pecado aflorando dentro da igreja. A gente pensa, o Senhor esqueceu da igreja, Deus não tem mais o controle da igreja. Então, meus queridos irmãos, eu quero te lembrar uma coisa, a igreja é dele. A igreja quem fundou foi ele, a igreja quem edificou foi ele. Nós somos apenas fragmentos de rocha no meio desse corpo, na qual a igreja que ele edificou e a igreja que ele cuida. Não precisa você perder noite de sono achando que você resolve os problemas da igreja. A igreja está diante do seu dono durante todo o tempo, e o dono da igreja é Jesus. O edificador da igreja é Jesus. Quem comanda a igreja é Jesus. Quem é o dono dessa igreja é Jesus. Quem vai voltar para buscar essa igreja é Jesus. Então não adianta querer mudar nada, porque o dono da igreja é Jesus. Esta igreja tem dono. A gente pensa que perderam o controle, mas quando João tem a revelação lá no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz assim, e eu olhei e vi um trono, e havia um assentado sobre o trono. Não perdeu o controle. O trono está ocupado. O trono está ocupado.
E enquanto esse trono estiver ocupado, saiba que não se perderá o controle, porque o dono do controle é o dono da igreja, e ele tem o controle sobre a sua vida. Não se desespere no seu primeiro problema. Talvez você tenha muito tempo que está passando por uma situação, mas eu te digo, Deus está no controle de tudo, Deus está no comando de tudo, Deus está na direção de tudo, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós fazemos parte do corpo dele, que é a igreja. E nós vivemos uma viva esperança, que se nada der certo nessa vida, eu sei que na vindoura é só vitória. Eu sei que na vindoura as ruas são de ouro e de cristais. Eu sei que na vindoura nós iremos participar. O maior benefício do cristão lá não é andar em rua de ouro e de cristal. O nosso maior benefício no céu é desfrutar da pessoa bendita de Cristo. É poder, aquela linguagem que eles usam melhor, é fruí-lo. É ter o meu Cristo, poder participar da pessoa do Cristo. Esta é a melhor parte do céu. Mas prosseguindo, ele vai dizer assim, ó: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns dizem que esse portas do inferno prevalecer contra ela é o diabo ataca a igreja e a igreja revida. O diabo ataca e não tem poder. E eu te digo bobagem, não é isso que o texto está dizendo. Tem gente que vai dizer que isso aqui é investida de Satanás contra a igreja. É lógico que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, sim. Mas nesse texto específico não está dizendo isso. Ele vai dizer, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todo judeu no Antigo Testamento acreditava que depois que morria, o espírito voltava para Deus e o corpo voltava para a terra, e acabou-se ali a vida. Tanto é que a vida eterna para um hebreu era a sua prole. Aquele que não tinha filhos acreditava que era amaldiçoado por Deus, porque não poderia eternizar o seu nome. Então a vida eterna para eles era isso: os meus filhos vão prosseguir a minha vida, e os filhos dos meus filhos, e assim sucessivamente. E Jesus veio para acabar com isso. Ele diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Inferno aqui significa Hades, no grego. No hebraico, a palavra usada no Antigo Testamento é Sheol, ou Seol, a habitação dos mortos. O Hades não é o inferno como muitos pensam, o lago de fogo que ainda não foi inaugurado. Hades aqui significa o local dos mortos. O que Jesus está dizendo então? Eu edificarei a minha igreja, e a morte não tem poder sobre ela. É simples. Jesus disse: a igreja que eu vou edificar, aqueles que me seguirem vão viver eternamente. A igreja que eu edifico, a morte não chega perto, o Hades não chega perto, o Seol não chega perto. Então a maior bênção do Evangelho que Jesus, da igreja que Jesus edificou, é que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É que nós temos o direito de viver eternamente por causa de Cristo. E ele disse bem antes de morrer, ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A morte não vai chegar perto da minha igreja, porque eu tenho vida, que o pastor disse hoje, e vida com abundância para essa igreja. E a vida na qual ele tem é uma vida que viveremos juntamente com ele, onde esse mesmo corpo, após passar por algumas mudanças, porque a Bíblia não diz que será outro corpo, ela diz que o corpo será transformado, e ele vai se encontrar com o Senhor nos ares.
E ela vai prosseguir e vai dizer: estaremos para sempre com o Senhor, em um corpo de glória. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Reflitam nessa palavra, que o maior benefício da igreja é viver eternamente com o Senhor. Meu maior benefício em servir ao Senhor não é ter carro, não é ter dinheiro, não é ter casa. O maior benefício do cristão é viver eternamente com o Senhor. É naquele grande dia no qual Ele abrirá os livros e o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E não vai estar riscado no livro, mas vai estar escrito com letras que o próprio Deus escreveu. Então hoje não é noite de pedirmos, mas é noite de agradecer. A gente tem pedido tanto para o Senhor, tem questionado tanto, tem reclamado tanto, mas muitas vezes não é dia de pedir, de reclamar, de questionar. Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão inútil, eu sou tão isso, eu não tenho aquilo, me dá isso, me dá aquilo outro. E talvez à noite é simplesmente agradeça ao Senhor porque você tem o mais importante. Se tudo der errado hoje, você se encontra com o Senhor nos ares. Se tudo der errado agora na sua vida e Jesus voltar agora, nós vamos para um céu de glória e vamos viver eternamente com Ele. E o pior é que a gente vive como se Jesus não fosse mais voltar. Eu acho que o tempo já até deu, né? Falta 2 minutos. A gente vive como se Jesus não fosse mais voltar. Deixa eu te dizer, segundo as Escrituras, a única coisa que falta acontecer é a reconstrução do templo de Jerusalém para Jesus voltar. Na China eles constroem um prédio de 45 andares em 30 dias, 15 dias. Então, para que isso aconteça, semana que vem esse templo pode estar reconstruído e Jesus então pode voltar ainda hoje. E se não nos achar servindo, nós podemos perder o maior privilégio que nos foi comprado na cruz do Calvário, que é o direito de viver e não morrer. É o direito de gozar das bênçãos do Senhor e de não sofrer. É o direito de poder estar juntinho daquele que nos amou primeiro e não distante. É o direito de talvez não estarmos juntinho de um Deus gracioso, bondoso e amoroso que nos amou, e não nas mãos de um Deus irado, e não nas mãos de um Cristo irado, porque tem gente que diz que o maior problema do inferno é porque Jesus não vai estar lá, e é muito pelo contrário. O pior defeito do inferno é porque o Cristo estará lá, mas não será o Cristo bondoso, não será o Cristo gracioso, porque o inferno, o lago de fogo e enxofre, nada mais é do que o completo despejar da ira de Deus. Lá vai haver um Cristo irado, não vai ter esse Cristo bondoso e gracioso. Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite e dizer: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me alcançado. Agradeça ao Senhor, fala: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu estou aqui, Senhor, lutando porque eu quero ser melhor a cada dia. E eu sei que o processo de santificação, ele é árduo muitas vezes, porque não é fácil negar a carne, negar a natureza que nós temos. Mas fala para o Senhor o que você quer. Fala: Jesus, eu quero, porque eu quero entrar num céu de glória. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nesta noite, ó Deus. Não porque somos melhores, não porque somos maiores, não porque somos mais importantes. Muito pelo contrário, porque a Tua palavra diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A Tua palavra diz que o Senhor escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Portanto, Jesus, estamos aqui, ó Pai, não porque somos melhores, mas porque somos os menores aqui nessa noite, ó Deus. E queremos Te agradecer porque o Senhor nos alcançou. Queremos Te agradecer porque a Tua graça nos alcançou. Queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos convencer através do Teu Santo Espírito da justiça, do pecado e do juízo, para que pudéssemos estar aqui nessa noite.
Ó Deus, e mesmo fracos e mesmo falhos, aqui estamos, porque temos a convicção de que o Senhor é o melhor caminho, ou que o Senhor é o único caminho no qual nós podemos seguir, para sermos verdadeiramente felizes, para encontrarmos verdadeiramente a felicidade. Portanto, Espírito Santo, renova-nos a cada dia. Senhor, renova cada um que aqui adentrou, se sentindo fraco, se sentindo falho. Espírito Santo, derrama o teu Espírito, derrama a tua presença sobre cada um que aqui está nessa noite, e que possamos sair daqui melhores, Senhor, que possamos sair daqui confortados pela tua palavra, em nome de teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você vá abençoado para a sua casa nessa noite, tendo a convicção de que o Senhor te escolheu e que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.